Bom, para quem chegou agora, eu sou o Thiago Marum. No backstage nós temos o querido Vinícius Castanho, até hoje com, com a presença de plateia aqui, diretamente do estúdio da banda. Vamos começar o nosso Fuja do Nabo, de estatística. E só para falar para vocês ali, antes da gente começar mesmo... Dá para ouvir os cachorros? Não, mas pode ir. Se a rua deixar, a gente... queria dizer aí que a gente ficou muito animado aí com o convite do pessoal do Grêmio, que a gente fez aí uma boa experiência em probabilidade, né, acompanhando o pessoal. Acho que a maioria de vocês, espero eu, que estejam fazendo pela primeira vez, e só a primeira vez estatística, tenham acompanhado a gente lá. E a gente falou o seguinte, olha, estamos montando um material de estatística, e aí a ideia é ter probabilidade, estatística, tudo completo para acho que o segundo ano de poli, né, do pessoal, mas estatística estava ainda caminhando a passos mais longos, né, a gente ia conseguir ter algo completo do jeito que a gente queria fazer, mas para o ano que vem. E aí o pessoal do Grêmio falou, mas o pessoal está contando com vocês, e um pessoal até pediu bastante aí para o Vinícius, para o pessoal, se a gente ia fazer, e a gente decidiu montar um puxadinho em evolução do nosso material que a gente vinha desenvolvendo. Então, o que vocês vão ver aqui é um material que vai ser mudado ao longo do tempo, mas que ele se adere, né, ao que o pessoal vai cobrar na prova e na P1, que está EAD, e é um tanto esquisito pensar numa prova de estatística à distância, porque antes o pessoal cobrava tabelas e coisas que eram muito manuais, e agora não sei se vão liberar alguns softwares ou não. Então, nossa principal conversa aqui de 1 hora e 15, vai ser basicamente mostrar os principais pontos que vocês têm que prestar atenção, quais são os conceitos mais importantes, como eu imagino e como que o Vinícius imagina que a gente pode, que vocês podem ser cobrados em alguma questão online, né? O que eles podem perguntar, e se tiver tabela, como que vê tabela, umas coisinhas mais ferramentais. E acho que é isso, e abrir para dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, vão deixando aqui, porque nem que seja para a gente indicar para vocês o vídeo que tem isso, ou responder para vocês por e-mail, eventualmente, alguma dúvida mais específica, a gente está aí para ajudar, tá bom? Esqueci de algum detalhe? Só relembrar que o PDF aí, que a Letícia até disponibilizou no chat, é uma versão beta da apostila, então não precisa se assustar com o número de páginas, porque ali é um material que realmente está sendo desenvolvido para ser o mais completo possível. Mas no Fuja, a gente vai ali desbravando as páginas para mostrar realmente o que é mais fundamental aí para a estatística, mas não deixa de ser um material que está disponível aí para vocês. É isso aí. Outra coisa, qualquer parte do tema que a gente vê que faz parte de probabilidade, que vocês precisam saber da matéria anterior, a gente já vai indicar com os vídeos que a gente tem, com as apostilas que tem e com os exercícios que estão resolvidos aí. A gente não vai perder muito tempo com um pré-requisito. Essa é a ideia. A gente vai ensinar as coisas novas, e o que for pré-requisito dá para olhar lá nos vídeos anteriores e mandar as dúvidas para a gente. Isso daí é o de menos, tá bom? Vamos começar, então, do começo. Deixa eu compartilhar a minha tela. Confere para mim. Está compartilhando bem, Vi? Tá. Engraçado que eu não consigo... Eu queria deixar as dúvidas aqui nessa outra tela. Tô de olho aqui. Então você me avisa, né? Deixa eu ver se eu deixar aqui. Tá. Nossa, assim não. Pronto, eu vou deixar assim. Estão me ouvindo bem de lá, né? O pessoal está ouvindo? Boa. Então tá bom. Qualquer dúvida, pessoal, falem aí. A gente está com o áudio aberto, então interrompam, não deixa passar a coisa sem ter entendido, tá bom? Então, essa apostila que a gente compartilhou, que a Letícia pôs aí no chat, ela está com essa capa aqui provisória, né? Um material elaborado por mim e pelo Vini. O que tem nela, tá? Em termos de prova para vocês. A gente tem alguns capítulos aqui. A introdução zona, que é para entender mais ou menos o que é estatística, tá? A gente vai falar bem rapidinho agora. Aí tem uma parte de amostragem que eu imagino, olha, numa primeira prova de estatística, né? Numa P1, isso daí pode cair como alguma questão conceitual, algum tipo de afirmações que o pessoal fala, e aí você tem que saber o que é o correto, o que é o mais adequado e selecionar, né? Então, a gente vai dedicar um tempinho agora no começo para falar de amostragem. A estatística descritiva
é uma pena. Ela é uma pena. Por quê? Ela é talvez o tema mais importante para um problema prático e onde a gente vai gastar a maior parte do tempo quando a gente estiver trabalhando com análise de dados de verdade. Só que na prova de vocês, eu acho que a gente vai gastar pouquíssimo tempo, porque é só passar uns conceitos importantes, eles são simples e não vai dar tempo na prova de vocês, no curso que é dado, de entrar numa boa interpretação de dados, é algo muito refinado assim, que é a prática, né? Acho que talvez o curso vai ficar mais nos conceitos. Então, eu vou passar por amostragem estatística descritiva nesse primeiro quarto de conversa aqui, bem rapidinho. Aí sim a gente vai começar a conversar sobre estatísticas. Tá com zoom bom, Vinícius, aqui? Então, beleza. Tá bom. A gente vai falar das estatísticas dos estimadores, aí nessa segunda parte da nossa conversa, isso vai ser talvez uma das mais importantes partes aqui do Fuja, que é definir quais são os estimadores e por que são eles, e entender a propriedade do porquê que são eles. E uma vez entendido isso, aí a gente vai começar a estimar parâmetros com intervalo de confiança e teste de hipótese, que é o que foi indicado que vai cair na prova de vocês, para uma população, para um parâmetro. Então, vocês veem que até na apostila já tem aqui um teste para 2 populações, é um material que está sendo desenvolvido, então ele ainda vai ficar maior, ele é uma apostila inteira, não é um resumo do Fuja, né? Mas a gente vai indicar para vocês onde está o principal aqui, para vocês irem dando uma lida, e eu garanto, não é um guidorize de cálculo para estatística, é uma coisa já bem mais leve, mastigado, né? Muito bem, obrigado. Então, vamos lá. De começo, vamos falar bem rapidinho. O que é esse curso? Esse curso se trata de estatística inferencial. Inferencial significa que você vai pegar resultados de uma amostra e inferir o resultado de uma população. A gente até tem um desenho que a gente mostra aqui, vou deixar primeiro nele. A gente tem lá uma população que é denotada aqui por um desenho em preto, e a gente sempre vai ter o resultado de um pedaço dela, assim, laranja aqui. E aí, a partir dos resultados do laranja, a gente vai inferir o todo. E como a gente faz isso? Bom, para fazer isso, a gente precisa de 3 pilares, né? A estatística inferencial é um tema, é o foco do curso. Ele é um tema por si só que ele depende de outros 3. Então, quais são esses outros 3? Primeiro, teoria de probabilidades, que é o primeiro semestre de vocês. Então, essa parte já está... O que a gente precisa para a estatística inferencial já foi o que a gente precisa de probabilidade para inferência já foi abarcado no primeiro semestre. Aí tem uma conversa muito boa com estatística descritiva, que é o que eu falei, que no nosso caso é uma conversa mais rápida, mas que na prática é talvez a parte mais legal, mais importante, mais interessante, assim, para a maioria dos casos de engenharia, de estatística aplicada em engenharia. Então, sugiro para quem tiver algum interesse nessa parte aqui, que a gente vai passar muito rápido no Fuja, dá uma olhada nos vídeos que a gente colocou na playlist do curso de estatística no YouTube nosso, Educacional THM, porque lá a gente pega um exemplo aplicado do basquete, né? E aí pega os dados reais, pega dado do Star Wars também, a gente pega umas coisas loucas, assim, umas análises de dados e mostra como usar a estatística descritiva num problema aplicado. E acho que isso o curso não vai dar, e aí deixo a recomendação para quem está interessado naquela parte romântica de aprender o tema, sabe? De gostar do que está fazendo e tal. Mas, assim, para a prova, tudo bem. A gente vai passar rapidinho nisso aqui. E técnicas de amostragem, ou conceitos de amostragem, que a gente também vai conversar. Então, os 3 pilares importantes para a inferência, o primeiro já foi, os outros 2 a gente vai conversar agora em 10 minutinhos, e aí sim a gente vai entrar na inferência com os estimadores e tudo mais. Bom, panorama feito, conversamos já sobre essa coisa de extrair população e amostra. Acho que é legal a gente já deixar o termo bem definido agora no começo da nossa conversa, que é, sempre que a gente estiver falando de uma amostra, a gente vai ter fórmulas, contas a fazer na amostra, que são as chamadas estatísticas ou estimadores. Eu vou falar isso agora, a gente vai parar de falar sobre isso nos próximos minutinhos, mas já vamos definir aqui. Quando eu estou numa amostra, eu tenho estatísticas ou estimadores. E os resultados numéricos, quando eu tenho lá um resultado de uma estatística, então, média amostral é uma estatística, é um estimador, por exemplo. X barra, a gente vai falar bastante de X barra. Quando eu tenho o resultado de X barra numérico, eu chamo isso de estimativa. Então, a gente tem, na população, os parâmetros, que são, por exemplo, para a média, é a média populacional, denotada pela letra Mi,
E aí eu tenho o estimador do parâmetro, que é o x-barra, e o resultado numérico do estimador em uma amostra é a estimativa. Então, parâmetro, estimador, estimativa. Isso daí pode ser já uma primeira questão conceitual que o cara fale, olha, eu tenho tal dado e o resultado é esse, o outro resultado é aquele, diga o que é, estimador, estimativa, parâmetro, sabe? Ele pode te dar um textinho e perguntar o que é cada coisa. Então, estimativa é sempre um resultado numérico, é quando ele assume um valor dentro de uma amostra. Estimador é a fórmula que é usada na amostra e o parâmetro, ou o valor do parâmetro, é aquilo que a gente quer estimar. Tudo bem? Tudo certo. Alguma dúvida no chat? Não, até agora? Por enquanto, não. Tranquilo. Vamos falar de conceitos aqui também. Eu vou passar por isso rápido, mas eu acho legal a gente falar, olha, no curso de probabilidade, bem nas primeiras aulas, acho que a segunda ou a terceira, a gente fala de amostragem probabilística e determinística, de experimentos probabilísticos e determinísticos. É no primeiro vídeo, no primeiro e no segundo, inclusive. Então tá, nos primeiros vídeos a gente fala um pouquinho de experimentos probabilísticos e determinísticos. E no começo do curso agora de estatística, lá no vídeo 1, a gente também fala disso. E eu acho que pode cair, dependendo da prova ser teste, né? Tem alguma ideia ser teste, ser daqui? Sem pistas. Bom, se for um teste, faria sentido ele deixar uns casos em que você tem que saber o que é uma amostragem determinística e uma probabilística para você escolher. Falando bem rapidamente aqui, porque a gente não vai gastar tempo com isso agora, mas assim, uma amostragem probabilística é aquela em que, quando você tem uma outra amostra, o resultado vai variar. Você espera que o resultado varie. Então, é uma amostragem que garante, né, a aleatoriedade dos resultados. Você tem uma amostragem que tem uma probabilidade de dar um resultado. Se você tirar outra amostra, vai ter uma probabilidade de ter outro. Ele vai sempre variando. Então, um sorteio ali de 10 funcionários de uma empresa com uma urna com os nomes. Isso é probabilístico. Cada sorteio lá na urna pode dar um resultado diferente. É probabilístico. Determinístico agora seria eu ordenar os resultados na urna e aí sempre sacar o segundo, por exemplo. É determinístico, sempre vai ser a mesma pessoa. Então, esse exemplo da urna deixa claro assim, com uma visão, mas determinístico vai ser quando você sempre quer acertar no mesmo lugar. O que é um experimento determinístico que a gente tenta... A gente tenta ter uma amostragem determinística sempre que a gente se mede numa balança. Tem lá a balança, eu quero que ela dê sempre o mesmo resultado. Se eu subir sempre nela, tem que dar o mesmo peso, que eu não vou falar, é claro, né? Mas a gente sempre quer aquela medida exata. Então, se eu colocar 1 quilo na balança, ele tem que dar sempre 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. É determinístico, ele não vai variar. Se eu pegar outra bolinha de 1 quilo e colocar lá, tem que dar 1 quilo. Então, amostragens determinísticas estão relacionadas com precisão da medida, tá? E probabilísticas é o nosso universo, vai ser onde a gente vai atuar e ter os nossos problemas. Beleza. Vamos falar, então, dos tipos de amostragem. Então, eu tenho os dois tipos de experimento, eu posso ter experimentos determinísticos e probabilísticos. A gente vai estar nos probabilísticos, que são esses que variam os resultados, e aí existe um jeito de extrair a amostra da população. E algumas técnicas a gente vai falar aqui. A primeira eu tenho lá uma certa população, um certo problema, então vamos usar o exemplo da altura que a gente usa nos vídeos para ficar compatível com o que a gente está falando aqui. Eu tenho lá um grupo de pessoas na cidade de São Paulo, no bairro que a gente reside, por exemplo, no bairro que eu resido. Eu estou interessado na altura média das pessoas, então eu preciso tirar uma amostra de pessoas ali, porque eu não vou entrevistar todo mundo e fazer um censo, então eu não tenho acesso à população do bairro, mas eu tenho acesso a uma amostra ali de 50 pessoas. Tá bom. Como eu sorteio, como que eu extraio 50 pessoas do meu bairro? Aí teria um jeito mais simples que fazer uma amostragem aleatória simples, que é o que? É um sorteio puro, é uma loteria. Seria, no caso mais assim, ideal, seria eu ter o CPF de todas as pessoas que moram no bairro e sortear o CPF lá num Excel da vida, que é totalmente aleatório, e falar, olha, os 50 que derem aqui, eu vou atrás deles. Esse é o jeito de amostrar aleatório, de amostragem aleatória simples. É um sorteio. Se você tiver um problema no espaço, você tem uma região e você tem pontos a serem alocados, a amostragem aleatória simples é sortear a posição. Se você tem um problema ao longo de uma esteira no tempo, né? Você tem uma linha de produção e tem lá passando os elementos. Talvez a amostragem aleatória simples nem pode ser a melhor para você amostrar o problema. Mas se eu quiser, numa linha de produção que fica passando um monte de produto ali, sempre o mesmo produto, né? Produzido várias vezes, eu quiser amostrar com amostragem aleatória simples, eu tenho que sortear o tempo. Então, eu tiro aí sorteio um tempo lá e falo, puta, é o próximo, é o terceiro a partir dali, é o 10º a partir dali,
É o 15º? Não sei. Você vai sortear a posição que você vai pegar. E aí a posição vai ser sempre variável. Você pega o primeiro, pode pegar o segundo, pode pegar o 10º, depois pode pegar o 13º, depois o 30º. Então, é sempre loteria. Se você está no espaço, sorteia a posição. Se você está no tempo, sorteia o tempo. Se você está numas pessoas e tal, você sorteia alguma categoria ali para deixar uma loteria mesmo. É uma loteria. Ok. Ela é a melhor? Depende do problema. Então, aqui fica para vocês. Se vocês entenderam o que é uma amostragem aleatória simples, dependendo do problema, ela pode ser uma melhor opção. Como eu falei do CPF das pessoas, é caro fazer uma amostragem aleatória simples e ir atrás do CPF das pessoas. Então, talvez não seja a melhor opção para esse tipo de problema. Uma questão pode perguntar, né? Te dar um problema prático e te perguntar qual a melhor técnica de amostragem. A gente tem uma outra amostragem que chama sistemática. E aí, como é que funciona essa sistemática? Você vai sistematizar o que você coleta. Se tiver na linha de produção, você vai pegar 1 a cada 10. Beleza, isso é sistemático. Você sorteia o primeiro, você sorteia a hora de partida e os próximos é sempre de 10 em 10. Se você está no espaço, você sorteia o primeiro ponto, depois faz uma malha toda regular no espaço e aí pega sempre nas mesmas distâncias os pontos próximos, né? E, sei lá, no nosso caso das pessoas, você pode sortear no bairro posições de acordo com uma boa cobertura. Você tem o bairro todo, e você fala, eu vou pegar um pedaço aqui, ali, ali, ali. Você vai colocando amostras bem espaçadas, sistemáticas ao longo da sua região. Acho que é mais ou menos nessa ideia. Se eu fizer uma amostragem sistemática nesse caso do bairro, pode ser que eu colete um resultado num bairro, numa parte do bairro que tem mais pessoas. E aí eu vou coletar a mesma quantidade de resultados numa outra parte do bairro que tem menos. E aí você vai falar, puta, Thiago, mas vai ficar desbalanceado. Seria bom que nessas 50 pessoas que eu estou coletando, eu amostrasse mais onde tem mais densidade de pessoas e menos onde tem menos. De alguma forma, eu teria que respeitar uma certa proporção da população na minha amostra. E aí, esse é um dos exemplos que o pessoal fala de que você pode amostrar por estratos. E aí você fala, olha, eu tenho proporções, eu vou pegar no bairro, eu vou até sistematizar as regiões que eu amostro. Ok, mas dentro de cada região eu tenho que coletar proporcionalmente a quantidade de pessoas que vivem no lugar. Esse seria um exemplo de amostragem estratificada. O mais simplesinho aqui seria pegar, numa pesquisa eleitoral, quando você vai sortear ali um grupo de pessoas para uma pesquisa, você pensa, tá, eu vou pegar pela faixa de renda delas. Então, se 10% das pessoas têm uma renda classificada como A, então minha amostra vai ter 10% também. Esse é um tipo de estratificação a mais bobinha. Estou tentando dar exemplos mais amplos do que isso, tá? Consegue abrir a janela? Então, tá bom. A gente tem a amostragem aleatória simples, a gente tem a sistemática, a gente tem a estratificada. O que mais? A gente tem por conglomerados, então você parte de um resultado que você já conhece e aí você tem um conjunto de resultados nessa parte que você já conhece, aí você sabe, olha, nesse conglomerado ele é mais heterogêneo, eu preciso mostrar mais, naquele outro ele é mais homogêneo, eu preciso mostrar menos. Você vai ali otimizando a sua amostragem em função do seu grau de conhecimento do problema. Acho que esses são os principais. Se vocês tiverem outros, quiserem deixar no chat, a gente comenta um pouco, mas acho que no geral, a gente tem esse tipo de coisa, assim, né? Qual que é a melhor aplicação, dependendo do problema. Muito bem. Tem aqui alguma dúvida? Deixa eu apertar no chat aqui. Acho que não, né? Lê, você está me ouvindo bem? Tá tudo... A tela está certinha aqui. Dá um alô para mim. Ouvindo, aqui tá tudo certo. Então tá bom, beleza. Boa. Tranquilo por enquanto. A Nicole... Acho que a Nicole participou em probabilidade, não foi, não? Eu acho. Eu lembro do nome, pelo menos. Boa. Obrigado, Nicole. Bom te ver de novo. Legal o pessoal que acompanha, assim, que responde. Muito bem. Então, como está tranquilo para a Nicole, eu vou assumir que está tranquilo para todo mundo. Inferência, certo? Como a gente é bobo. Eu faço essas brincadeiras, mas acho que o pessoal não deve gostar tanto. Tá bom. Então, vamos falar de estatística descritiva, tá? Muito bem. No primeiro vídeo de todos, eu explico bastante o que são variáveis aleatórias e como elas são divididas. Aqui eu vou falar bem simplesinho, porque eu acho que é simples, e se você está com dúvida, vai no vídeo que é fácil. É fácil. Você tem lá variáveis que são aleatórias, porque elas são provenientes de experimentos probabilísticos,
que a gente já falou o que são, tá bom? Variáveis aleatórias, eu não lembro direito que é uma variável aleatória, eu estou com dúvida. Olha lá no vídeo do curso de probabilidade. A gente fica uns 10 minutinhos conversando e, inclusive, lá a gente fala como a gente usa a variável aleatória em estatística. Então, não fica com dúvida. São as variáveis que você vai usar, mas volta no vídeo para ter certeza se você ainda está com algum problema. E aí a gente tem elas em dois tipos, as qualitativas e as quantitativas. As qualitativas são categorias, são qualidades, são características que você tem um certo... você vai atribuir um nome para aquilo. Então, se for ali uma coisa de qualidade, ali, uma métrica de qualidade, vai ser bom, regular, ruim, ela pode ser um nome das pessoas, é uma variável que é aleatória, se eu sortear o nome vai mudando, né? E aí a principal diferença nas qualitativas, para você ramificar mais as variáveis, elas podem ser nominais e elas só têm uma relação de diferença entre si. Então, nomes são variáveis que são aleatórias, se eu tiver numa população mostrando pessoas, e elas são variáveis nominais. Por quê? Porque a única diferença que tem entre Ricardo, Rogério e Camila é só que um nome é diferente do outro, mas eu não posso dizer que um nome é maior do que o outro. A única diferença está na nomenclatura, por isso que elas são nominais, né? E o melhor exemplo é literalmente o nome das pessoas, mas, sei lá, uma placa dos carros, sei lá, o bairro, o nome do bairro que você está, alguma coisa assim. Sempre são nomes e aí você não pode elencar nada. Você não pode... A única diferença entre elementos dali são os nomes. As ordinais, você tem a diferença nos nomes, mas você tem uma ordenação. Então, o pessoal usa muito isso com patentes do Exército. E aí, dependendo da patente que você tem um nome diferente do outro, só que você, sargento, coronel e soldado, você tem uma ordenação, você sabe quem está mais abaixo e quem está mais acima. E aí, pronto, para o nosso caso, as quantitativas, que é onde eu acho que vai estar a maior parte da prova está nas quantitativas mesmo, a gente tem as variáveis que são discretas, dadas por números finitos, e as variáveis contínuas, dadas por resultados ao longo da reta real. E isso vai influenciar muito o tipo de problema, o tipo de estimador que a gente vai usar. Beleza, aqui a gente fala muito rápido, eu acho que vale dar uma lida, porque isso aqui é até gostosinho, é fácil, uma leitura fácil. A gente ordena os dados de uma amostra, e aí começa a dizer sobre umas representações. Eu acho que é interessante vocês saberem o que é a representação por box plots, até porque ela está presente no logo da nossa empresa aqui, então acho que é legal vocês saberem, é muito importante vocês saberem. E como pode cair, pode ser um exemplo prático de dar um resultado com os box plots lá para você, umas medidas, umas representações, e as medidas estão aqui. E aí ele pergunta alguma coisa baseado na imagem e nas métricas. E aí saber o que é a representação, saber o que são as métricas, resolve o problema, tá? Tem uma aula muito legal de medida de posição central e medida de dispersão. Então aqui eu não vou gastar muito tempo com isso, mas basicamente a moral da história as principais medidas que a gente vai usar são média, de posição central é a média, às vezes a mediana, mas para a gente na inferência vai ser a média. E para dispersão vai ser a variância amostral, que reparem bem, tem N-1 como denominador aqui dessa fórmula. A gente pode até depois, no finalzinho, se alguém tiver interesse, eu até posso explicar por que é isso. Mas, enfim, é uma fórmula que é um desvio, que é uma variância amostral. E aí, se você puder usar o Excel, por exemplo, na hora da sua prova, e vai calcular a variância, ela é a var.A, que é de amostra, não é a var.P, que é de população, que é outra fórmula, vai ter o N aqui embaixo, vai ser outra coisa. Então, enfim, resumo da ópera, a gente vai usar variância amostral ou desvio padrão amostral, que é a raiz disso, e preste atenção com o que você for fazer para calcular esse valor, se você tiver que calcular na hora da prova, para não calcular como população, vai dar um resultado diferente, aí você vai errar. Tudo bem? Muito bem. A gente fala do coeficiente de variação também, que acho que é tranquilinho, distância interquartil. Aqui tem um tema que eu tenho dúvida se vai cair ou não. Eu não sei como estão as aulas dos professores de vocês, que é o seguinte: eu recebo um conjunto de dados agrupados e eu já perdi informação de cada elemento da amostra, eu só tenho tabelas. Às vezes as tabelas são de variáveis que são contínuas e foram tabeladas, ou às vezes elas já são variáveis realmente discretas que foram tabeladas. Em ambos os casos, a gente explica aqui como descobrir as medidas de posição central e de dispersão para esses dados. Basicamente, a média é a variância mesmo nesse caso, mas a gente explica qual é o procedimento quando eu tenho uma tabela agrupada e não os dados originais. E aí, isso costumava cair quando a prova era
era presencial, e eu não sei o quanto pode cair agora, porque seria um problema de você saber fazer um Excel bonitinho e completar colunas. Mas eu deixo a sugestão da leitura e assim, tem que fazer sentido, porque é uma construção bem lógica do raciocínio aqui para calcular essas coisas. Eu vou passar porque eu prefiro gastar tempo em estimadores e justeza e consistência, mas a gente fala, ó, como descobre a média, aí se a variável for contínua, como que a gente faz, depois tem a moda, quando a variável é discreta, quando ela é contínua, e aí tudo bem. Acho que essa parte aqui... Falem no chat, por favor, vocês chegaram a ver alguma coisa parecida com agrupamento de dados na aula de vocês? Ou escrevam no chat ou falem com a gente aí, não sei. Senão, às vezes, até gasta um pouquinho mais de tempo nisso aqui, não sei. Depende do quanto vocês viram isso. A Giovana disse que sabe que tem na lista. Tá. Você lembra de ter tido na aula? Claro, porque você viu a aula, com certeza. Mas Eu tive. Você teve? Tá. Bom, um dos professores cobrou e a Giovana... Tá, acho que não muito. E a Giovana tem na lista, mas não viu muito na aula. Tá. Boa, Nicole, obrigado. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar agora só indicando isso, e vocês ficam de fazer o seguinte, dá uma lida no material, tá bem explicado, tá mastigado do começo ao fim, isso aqui não é difícil. Fazendo o exercício que a gente deixou aqui junto, você já entende como faz. Se quiser deixar no Excel, você até tem automático para a prova, se puder usar um Excel na hora. Mas qualquer dúvida ou problema maior, se vocês descobrirem que vai cair, não sei o que a gente não viu aqui, deixa no nosso e-mail, ó. O e-mail tá... O site está aqui, ó, o e-mail está aqui do lado direito. Dá para ver o mousezinho, né? O e-mail está aqui. Manda lá, fala, ó, Thiago, acho que vai cair dados agrupados, o pessoal falou não sei o que, a gente corre e faz um vídeo ou cria uma live só para ver isso daqui com um exemplinho, coisa de 20 minutos, meia hora, sei lá. A gente volta nesse tema com mais detalhes se vocês acharem que vale a pena, tá? Deixem a gente sabendo disso. Muito bem, Vinícius Castanho. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa.